começando mais um podcast Naves Lumen, o meu companheiro Fábio Bezerra, meu companheiro aqui, o Rogério Perendo, e hoje a gente está aqui com o Rodrigo Felizmino. E aí, pessoal, beleza? Com esse sotaque carioca, a gente está entrevistando um monte de carioca, né? Tá pegando mal já. Tá pegando mal, a gente não tem essa regionalidade, mas tem vindo mais carioca, assim. Então não é o nosso microfone que está com problema. Eu só posso pedir desculpa. Mano, nesse quadro aqui, Rodrigo, assim, a ideia básica é a gente conhecer. Não sei se você conhece a Jornada do Herói do Joseph Campbell. Não. A Jornada do Herói, do filme de herói, a gente gosta, a gente é meio nerd, né? Então a gente gosta bastante de herói, por isso que A gente tenta, né? A gente tenta. Eu não chego a ter tatuagem de herói, não. Mas a ideia básica, assim, existe um cara que estudou, entendendo como que é uma jornada, além dos filmes de herói, tem um jeitão. O cara, como ele começa a leitura, você pegar o Homem-Aranha lá, né, depois ele começa, ele descobre os poderes, ele destaca uma jornada da leitura e assim por diante. Certo. E cada um de nós, a gente acredita que tem a nossa jornada do herói. Tem a jornada que levou a gente até a nossa carreira, né? A gente sabe, você precisa aprender para depois da carreira, mas assim, mais importante do que saber onde você está hoje, que a gente vai chegar lá, é saber como você começou. Hoje eu sei, a gente está aqui conversando contigo por conta desse trabalho muito legal que você faz de para seu vestibular, a gente quer conhecer mais, tudo. Mas para chegar até isso, você tem que uma jornada, né? Sim. Ou o menininho Rodrigo, eles contar a gente. A ideia básica é conversar sobre isso. A gente brincou, teve uma reunião de professores esses dias, né, que a gente foi falar algumas coisas, aí eu fui brinquei e falei uma frase lá que eles morreram de jeito. Que eu falei assim, meu nome é Rodrigo, eu tenho 2 mãos e um sonho. Ótimo. Exatamente. Exatamente assim, eu entrei na fisioterapia, depois de, sei lá, umas 3 tentativas de graduação que eu fiz de outras coisas que eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu me apaixonei logo das primeiras aulas, assim, crescendo. A anatomia, aquela coisa toda musculoesquelética, movimento e tal. Falei, cara, é isso aí que eu quero fazer, né? Então você ficou um pouco mais sério, né? Porque você fez outra graduação, você tem que te levar. E na verdade, assim, a gente sai da faculdade sem saber o que vai fazer da vida. A gente... Eu brinco, assim, a gente quer sobreviver quando a gente sai do colégio, né? E aí eu falei assim, cara, eu queria fazer alguma coisa da área da saúde e tal. Aí fui fazer odonto. Falei com meus pais falaram, vamos tentar então. Aí fui fazer odonto. Cara, eu fiquei 1 ano, fiz 2 semestres, né? Só estudando crânio. Eu achei aquilo um saco. Eu falei, não é da coisa. Chegou no final do primeiro ano, eu falei assim, cara, não dá pra mim. E aí, meu pai tem 3 graduações e uma dessas me mata as 3, né? E é comerciante. E aí uma delas é direito, que era o sonho dele ser advogado e tal. Eu falei assim, não, vou fazer direito pra agradar meu pai. Fui lá, fiz 1 semestre de direito. De 6 matérias que eu tinha, eu reprovei 5, porque eu ia pra aula, gostava, assim, estudava. As aulas eram ali com o professor discutindo, só chegava na hora da prova lá, todo mundo 8, depois nem ia na aula e eu tirava 2. Eu falei, por quê? Aí ele, você falou demais, você começou bem, mas aí você continuou falando, falou besteira, eu tirei ponto, aí eu, putz, tá bom. Aí larguei o direito, e aí eu falei assim, vou fazer pré-vestibular para passar para medicina. Né? E aí parei a faculdade, fiz pré-vestibular. No meio do ano pré-vestibular, eu resolvi fazer geografia. Porque eu gostava lá de geografia, eu achava aquilo do cara não. E aí que fui fazer geografia. Aí passei a geografia, tô indo fazer inscrição na faculdade, eu falei assim, cara, mas eu quero biomédico, eu quero na área da saúde. O que sobrou? Ele sobrou enfermagem, nutrição, fono, físio. Aí eu falei, cara, enfermagem não dá pra mim. Nutrição, eu só como besteira, não dá pra ser nutricionista. E fono, também não é muito da minha praia. Aí eu falei assim, vou tentar físio. Aí eu lembro que meus pais vieram pra mim e falaram, é a última tentativa. Acerta. E aí, graças a Deus, eu acertei. E aí eu me encontrei na faculdade. Falei, cara, é isso aqui que eu gosto, é movimento, é anatomia, biomecânica. E aí eu fui indo na faculdade, né? E aí eu fiz monitoria na minha faculdade, eu era monitor da minha própria turma, né? Eu tinha aula num dia, no outro dia eu tinha que estar dentro do laboratório ensinando o pessoal da minha turma. Eu achava aquilo sensacional e foi muito bacana pra mim. E aí foi. E aí onde começou a mosquinha, né? O mosquitinho da docência já começou aí, que eu achei aquilo sensacional, eu gostava de estar ensinando e tal. Eu acho que começou ali um pouquinho.
Legal. Nem sempre, Legal. a gente tende a romantizar a escolha da profissão, nem sempre tem esse romance todo, né? Sim. Às vezes a gente cai, mas fala que entra ali na profissão e passa a gostar. Mas você tá dizendo que a minha história não é romântica, é isso mesmo? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas assim, a gente tem aquelas pessoas que têm um sonho desde o começo, ser filho e tal. Eu também caí meio que de paraquedas, eu também fui no finalzinho ali que eu optei. Uns né? 45. Uns 45. Eu peguei, meus amigos não sabiam o que ia prestar, tava assim, pô, eu tinha a pressão familiar ali para fazer alguma coisa. E aí meus amigos estavam pressão, eu falei, aí tinha eu lembro até hoje, era o negócio da PUC, né, daqui de Campinas e tal. Eu falei, minha irmã tinha me falado, pô, fisioterapia é uma profissão legal, minha irmã é psicóloga, né? Ela falou, o que tem aí? Eu falei, tem fisioterapia na PUC? Sim. Ela falou, tem, vou prestar esse negócio. Então assim, às vezes não tem esse glamour tudo. Sim. Só que na hora que você entra e gosta, né? Comigo também foi igual, na hora que você entra... Encaixou, né? E se encontra, né, cara? Eu acho que é isso, né, cara? É muito diferente que a forma que você levou o direito, que você falou que nem ia. Nossa, eu chegava no... Quando eu fazia aula de direito era à noite. Eu lembro disso que eu ia pra praia, de ir. Aí chegava às vezes na aula, pô, de camiseta, cheio de areia no pé, aí o pessoal chegando de gravatinha, de terno, e todo mundo me olhava assim, eu falava, o negócio acha que eu sou muito vagabundo. No fim, os caminhos acabam levando para onde, né? E que bom você ver os pais que não. Deu 3 tentativas. Eu não sei se eu teria tanto, não. Minha mãe, né? Bacana. Na segunda já não Meus matava. pais tiveram um pouquinho de paciência comigo, graças a Deus. Legal, legal. E aí, continuando essa jornada, como que... Na Físio, né? E fui fazendo a graduação inteira. Aí me formei. Eu acho engraçado isso que você está falando, a questão da missão da gente, né? E eu demorei para me encontrar e tudo mais. E eu lembro quando eu me formei, né? Por exemplo, lá no Rio, por exemplo, o piso da fisioterapia era muito baixo, sabe? E eu lembro que eu no dia da minha graduação, eu já estava com 2 empregos, né? 2 professores me chamaram para trabalhar com ele. E fui todo feliz pelos meus pais falar que eu, pô, cara, tô com 2 empregos já e tudo mais lá. Aí eu lembro disso até hoje, tá? Me marcou. Meu pai deu pra ele e falou assim, mas quanto você vai ganhar? Eu falei, meu piso, aí ele sempre ganhou R$600 na época. E aí ele deu pra mim esses R$600. Aí ele falou assim, paguei a faculdade inteira pra você ganhar R$600 agora. Eu falei, a menina da limpeza da minha loja ganha mais que isso. Virou as costas, ele disse, pô, aquilo bateu no isso, sabe? Eu falei assim, não, eu vou mudar essa ideia dele, eu vou calar a boca dele. E aí eu fui trabalhando, então assim, eu tinha 2 empregos, né? Tipo, um dos empregos que eu ganhava, eu botava em curso. Eu ia fazer curso, eu ia me especializar. E assim, os primeiros anos de fisioterapia foram bem puxados, né? Porque trabalhava muito, ganhava pouco, e pouco que eu ganhava eu investia em mim, né? E aí fui. E aí eu lembro que durante a graduação eu conheci a osteopatia primeiro. Então, antes da recuperação vestibular eu conheci a osteopatia primeiro. Como, né? Eu fazia estágio, né, naquela escola da faculdade. E a gente às vezes cortando dobrado com o paciente lá e tal, 10 sessões, 15 sessões, cara, que eu muito pouco. E aí a gente comentava com o supervisor, aí eu tinha um supervisor, que era o Fábio Feitosa. Se você ouvir isso um dia, Fábio Feitosa, grande abraço, graças a você. E aí ele falava assim, tá bom. Ele pegava o paciente, entrava dentro do box, fechava a cortininha do box, atendia, o paciente saía de lá muito melhor, coisa que a gente não conseguiu. Aí a gente virava pro Fábio e falava assim, e aí, o que tu fez, Fábio? Pô, Qual foi a magia? Aí o Fábio virava e falou assim, é amor. Botava o caminho das pedras, me deixava com medo. E aí ele falava, tipo, aí depois a gente explicava por aula, não, eu fiz algumas coisas de osteopatia, eu trabalhei víscera, crânio, a gente, cara, como é que trabalha víscera, e tal. E aí eu e um outro colega meu que se formou comigo, a gente ficava, cara, a gente vai fazer osteopatia aqui, né? E aí a gente me formei em 2008, fiquei ali em 2009, 2010 ali nessa questão dos cursos e tal, e não tinha condição de pagar uma formação, né, de osteopatia. E aí eu lembro desse menino que formou comigo, era meu sócio, né? Marcelo também, grande abraço. Ele falou para mim, Rodrigo, eu vou fazer. Aí eu falei, não, Marcelo, não sei se dá ainda, não sei se dá. Ele deu, olha só, a gente montou um suporte, você também não sabia se ia dar. Aí eu falei assim, pô, tu não tinha carro, tu comprou um carro,
tu não sabia se ia dar, entendeu? Tu já tá com tudo aí, cara, vamos fazer. Aí eu falei, não sei. Ele falou, tu não vai, eu vou. Aí eu falei assim, se tu vai, eu vou também. Aí a gente entrou em 2011, eu entrei na osteopatia. E aí fiz a osteopatia até 2015, quando me formei. E nesse meio tempo que eu fui acabar conhecendo, né, a admissão vestibular, que foi uma outra área que eu acabei me apaixonando também. Né? Mas quem me levou a conhecer isso também foi a osteopatia. Legal. Dentro dessa sua narrativa, você já deu uns spoilers assim de alguns mentores, de algumas pessoas que fizeram parte desse. Conta um pouquinho mais sobre isso, assim. Quem que você considera assim seus mentores, as pessoas que fizeram diferença mesmo nessa trajetória? Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, eu lembro quando a gente entrou na osteopatia, como eu falei, eu no primeiro, segundo período da faculdade, eu já era monitor da minha própria turma. E eu gosto de contar essa história até em sala de aula, na pós aqui de osteopatia, que eu me formei, aí entrei na osteopatia, primeiro contato, primeiro professor que a gente teve foi quem? Um tal de Rogério Queiroz, aí, né? E aí, pô, beleza, era monitor de anatomia, pensava que, pô, sei pra caramba, né? Pode mandar aí. Aí começa o Rogério a dar aula de lombar, fala um monte de ligamento que eu nunca tinha ouvido falar, um monte de músculo que eu nunca tinha ouvido falar, um monte de nervo que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu só pensava, no primeiro dia de aula, eu só pensava assim, eu acho que eu não sei tanto não. E aí eu fui mais. Graças a Deus eu sempre me achei um cara inteligente, então assim, eu nunca fui aquele cara estudioso, sabe? Aquele cara que senta e lê livros e fica o dia inteiro, nunca fui. Eu sempre fui aquele cara que ouvia e ficava ali, aprendia e guardava. Eu não tinha nem caderno na faculdade, não anotava nada. E aí fui levando, assim, eu lembro que o meu primeiro ano de osteopatia, eu fui levando, a prova era no final do ano só. Aí eu fui, prova teórica, sei lá, tirei 9. Prova prática, tirei, sei lá, 8,5. Falei assim, pô, sou bom pra caramba. Beleza, vamos embora. Segundo ano, fui levando na minha pegada. Quando chegou no final do segundo ano, fiz a prova. Aí a teórica, que já foi 9, já caiu para 7,5. E a prática, que era 8,5, já caiu para 5,5. Tá. E eu falei, cara... Aí eu lembro até hoje, o Rafael Corrêa daqui... Já tô bom falando de caras que me marcaram, né? O Rafael Corrêa, professor aqui de São Paulo, ele deu a prova para mim, ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, tudo bem, ó, você passou, legal, você é um bom aluno, mas, cara, você precisa correr atrás, você precisa estudar mais. Se você não estudar, tu vai ficar para trás. Eu falei, tá bom, Rafael, obrigado, não sei o que lá. Dei nas costas, o que eu falei? Ficar para trás nada, eu sou bom pra caramba. E aí fui embora. Quando chegou o terceiro ano, cara, eu sempre gostei muito de trabalhar, então eu ia me envolvendo com as coisas e ia fazendo. Eu trabalhava num hospital, eu tinha o meu consultório e eu trabalhava em mais 3 clínicas ao mesmo tempo. Ou seja, eu tinha 5 empregos, né? Era igual o pai do Cris lá do seriado. E aí o que aconteceu? Ele não tinha tempo para estudar, né? Quando chegou na prova, beleza, prova prática, 9,5. Eu falei assim, pô, minha melhor nota na prática, que legal. Fui fazer a prova teórica de 60 questões, acertei 29. Fiquei reprovado. Fiquei horrorizado, fiquei puto. Eu falei, não, essa prova tá errada, e não sei o quê, tem algum erro aqui, não sei o quê. Eu lembro até hoje, André Chediek, coordenador lá do Rio, da osteopatia, ele me deu a prova e falou assim, Rodrigo, encontra o erro, se encontrar algum erro aí, eu te dou conta, você passa. Tá bom, fiquei mais a meia hora lá olhando a prova, virando, torcendo ela, e não achei o tal do ponto. E aí fui embora, pé da vida também. E aí, quando eu fui fazer a recuperação. Quando eu fui fazer a recuperação, o que aconteceu? Você fala, tu estudou? Eu também não. Aí fui lá fazer a recuperação. Quando eu fui fazer a recuperação, o que aconteceu? Ao invés de acertar 29, eu acertei 23. Ou seja, agora eu reprovei bonito. E aí eu tomei a primeira pancada na cara, né? Eu falei assim, primeiro que eu falei, primeiro que eu não sou tão bom como eu achei. Segundo, que eu preciso estudar. E aí, nesse momento, dentro da formação de osteopatia, eu voltei para a prática supervisionada, fui fazer estágio, né? E não larguei até hoje, que até hoje eu estou lá. Desde que eu voltei nessa época, eu continuo lá, agora como supervisor. E aí comecei a estudar, porque a minha forma de estudar, a gente fala muito disso hoje em dia quando a gente fala de educação, né? Cada um tem a sua forma de estudar. Alguns são mais auditivos, outros visuais, outros sinestésicos, né? Eu sempre fui muito auditivo, né? Então, a melhor forma que eu encontrei de estudar é o quê? É sentar com algumas pessoas e discutir.
né? Eu vou ouvindo, eu vou falando e eu vou gravando. Sentar num quarto com um monte de livro aberto para mim eu duro 10 minutos ali. E aí eu voltei e fiquei lá. E aí depois eu consegui terminar a formação bem e seguir meu caminho dentro da osteopatia. Legal. Bom, então você já conseguiu narrar aí todos os seus mentores aí. Faltou mais algum aí especial que você lembra? Tem o nosso old doc, François, né? Que essa história é engraçada, vou tentar contar de forma rápida para não tomar muito tempo, mas porque eu fiz depois, eu me formei em osteopatia, entrei para a monitoria, do meio da monitoria reacendeu essa chama aí da docência, né? Eu falei assim, não, cara, eu vou querer ser professor igual esses caras aí, todos que eu citei, né? E aí, beleza, aí fiz a monitoria toda lá, fiz todos os processos, tudo que tinha que fazer para fazer a prova de professor. Eu fui lá e fiz e preenchi, fiz a primeira prova, reprovei. E aí, tipo, não passei para professor da escola. E aquilo não me fez muito sentido na hora, entendeu? Porque, como um feedback que me deram, eu sempre falava assim, Rodrigo, você foi bem, mas faltou alguma coisa. E esse faltou alguma coisa, para mim, não fazia sentido nenhum. Eu falei assim, mas faltou o quê? Tem que ter alguma coisa palpável para mim, para explicar o que faltou. E aí foi isso. E aí, beleza. Engoli o sapo, falei assim, não, eu não vou desistir, eu vou persistir, né? E aí eu falei, cara, eu vou continuar, vamos lá, eu vou fazer a prova de novo. E isso foi em novembro. Quando foi fevereiro, o Rogério me ligou. Eu falei assim, o Rogério me ligando, fiz alguma besteira, não? E aí ele falou, Rodrigo, então, vai ter um treinamento lá na Espanha para aspirantes a professores. Ele falou, vou mandar você, ele falou, vou mandar um outro professor também que passou na prova lá que você fez, que tem algumas coisas a evoluir também, então vou mandar vocês dois lá para esse curso que vai ter lá. Eu falei, tá bom, Rogério. Eu falei, quanto é? Aí ele falou, não, o curso é de graça, só tem que ir para lá. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, o curso vai ser com o François, com o Palomec, né? Que são os caras mais conceituados, vamos chamar assim, dentro da escola, né? E aí eu falei, que maneiro, né, cara? Que sensacional. Eu falei, vou para lá, então. Aí fui. E aí, nisso que eu fui, o que aconteceu? Eu fui e aí cheguei lá para assistir o curso. Quando eu cheguei no primeiro dia, sentei assim, aí chegou um grupo de argentinos assim que por acaso fizeram estágio aqui no Rio, eu conhecia e falei com eles e tal. Aí daqui a pouco chegou um grupo de italianos, daqui a pouco chegou um grupo de mexicanos, daqui a pouco chegou um grupo de colombianos. E aí eu falei, legal, tá parecendo a ONU isso aqui. E aí tô ali, aí daqui a pouco o François estava sentadinho lá na mesa dele, daqui a pouco o François levanta, fala assim, bem-vindos todos, começa agora a prova para professor da Escola de Madrid. Eu virei para essa gente e falei, prova? Aí eles, eu falei, não, é treinamento. Ele falou, não, é prova. Aí eu só pensava assim, Rogério, filho da mãe. Puta que pariu, só tinha eu de brasileiro lá. O outro professor não foi. Eu falei, ferrou. E aí era uma semana inteira de provas lá, né? A gente ia para clínica, e sala de aula e tudo mais. E aí foi isso. Aí fiz a semana inteira. A prova acabou no sábado. Eu voltei para casa no domingo. Segunda-feira eu estava trabalhando, na hora do almoço eu olhei lá e vi E eu já citando os caras, né? Eu vi o e-mail do François lá, ele falando, Rodrigo, parabéns, você foi aprovado, tá? Queria que você ficasse um tempinho ainda como monitor, mas você foi aprovado e tudo mais. Pô, na mesma hora, eu dei print e mandei pro Rogério. Falei, Rogério, passei! E aí veio o Rogério com aquela calma dele, aquela serenidade dele. Calma, Rodrigo, não é assim. Ele, aqui no Brasil é diferente. Você vai ter que fazer a prova daqui de novo. Eu falei, como assim, Rogério? O cara tá falando que eu passei, você vai me fazer... Aí ele, vai. Aí eu, tá bom, vou fazer de novo. Aí dessa última vez que eu fiz, eu passei. E aí eu ouvi uma coisa de um outro professor aqui também. Tem outros, tá? Eu estou citando só com os que marcaram de alguma forma essa história toda, que foi o Michael Elk, que ele estava na minha primeira banca, e aí ele estava na segunda também. E aí eu lembro que quando eu terminei a prova, ele chegou para mim e falou assim, e aí, Rodrigo, descobriu o que faltava? Aí eu olhei para a cara dele assim, eu falei, cara, descobri. Aí ele falou assim, o que era então? Aí eu falei, experiência, calo.
Aí ele, exatamente. Aí pegou e foi embora. Eu falei, filho da mãe. Mas... Essa é a jornada. aí eu falei, Veja essa jornada, sim. Essa coisa. Cada um tem uma jornada no jeito, uma coisa tipo assim. Eu tô vendo muito a questão da perseverança, da insistência. sim. Muito importante. Né? Tipo, que é uma característica legal, assim. Né? Então você tomou vários banhos de água fria na sua carreira aí, de cara do seu pai falando, cara, né? Não, vou reverter isso. Reprova de prova, vou lá, vou reverter isso. Em geral, o caminho não é suave. O seu, na verdade, é bem não suave, né? Eu acho bacana, e eu falo, às vezes eu falo muito, eu conto essas histórias em sala de aula, até para servir de exemplo também. Eu falo assim, o exemplo pode impulsionar sendo um exemplo bom, mas sendo, às vezes, um exemplo ruim também, né? Sim. Então, eu brinco com os alunos de sala de aula e falo assim, cara, é sempre bom a gente falar dos nossos erros, mostrar que a gente não é, entendeu, o super-herói formadinho lá, que igual vocês falaram, né? É que a gente tem as nossas falhas, que a gente tem as nossas fraquezas, que a gente já errou, né? A gente erra, a gente é humano, a gente erra, e que tudo vai depender de como a gente aprende com os nossos erros. E com os erros dos outros também, né? Sim. Um cara que é um bom observador e tá vendo o colega de turma cometer um erro e tudo mais, e vai falar, opa, aquilo ali eu não vou fazer, né? Então, isso tudo é bastante importante também. Humaniza um pouquinho também nessa relação, né? Professor-aluno, cara. Eu acho que a gente não é um ET, né? Eu acho muito bacana, assim, nesse roteiro, né, da jornada do herói, pegando a sua, né? Poxa, se você tivesse passado naquela prova, você não teria tido essa oportunidade fantástica na sua carreira. Talvez eu me tornasse também um profissional mais acomodado. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então é muito legal, muito bacana. Nada acontece nessa vida por acaso. Exatamente, não teria. Muito legal. Exato, às vezes. Ficar uma semana com. Faria talvez a segunda prova aqui, reprovaria de novo, né? Exato. Quem sabe? Exato. Então, são coisas que a gente vai cometendo, vai aprendendo e vai... O que eu falo, o importante é a gente não desistir. Ainda um pouco sobre isso também, lembrando de uma outra pessoa também, Maria Alice. Eu, nesse momento que eu estava na formação, eu fazia estágio, né? E a Maria Alice era minha supervisora. E eu estava ali ainda nessa questão ainda de pagar após e tudo mais, e ganhava pouco, e tentando sobreviver ali como dava. E eu cismava, às vezes, que eu tinha que ter outro emprego além da fisioterapia. E tentava arrumar outra coisa. E sempre eu arrumava alguma coisa e eu saía. Arrumava alguma coisa e saía. E dava errado e saía. E aí, um belo dia, eu estava almoçando com a Maria Alice lá na prática e desabafei com ela, comentei isso. Ela olhou para mim e falou assim, Rodrigo, o que está faltando para você entender que é para você ser fisioterapeuta nessa tua passagem aqui, né? Cara, tu já tentou sair disso 500 vezes e tu volta sempre, cara. A gente vai ter que chamar a Maria Alice para um podcast, porque é o segundo profissional que fala da Maria que a gente traz e elogia, e que coloca a Maria Alice como... Eu chamo ela de mestra, até hoje. Muito legal. Que bom. E aí, chegou nesse ponto, o que você entende que foram as suas realizações, o que você trouxe de positivo, ou até um negativo que ficou, que te valeu, né, que te marcou? Eu acho que tudo que é negativo que a gente... tudo que é negativo que a gente vive, que a gente experiencia, né, é algo que a gente não deve levar. A gente aprende e deixa, né? A gente não carrega pra gente, não pode, não é saudável fazer isso, né? Então, assim, aprende com o erro, cometeu erro, aprende com o erro e bola pra frente, segue o jogo e vai, né? E isso em todos os aspectos da nossa vida, profissional, pessoal, enfim. E o que foi de realização? Hoje, graças a Deus, eu sou realizado. Eu falo que a osteopatia me deu uma coisa que eu chamo de brio profissional. O que é o brio profissional? É falar assim, eu sou osteopata, eu sou um fisioterapeuta especialista em osteopatia, tá? Reconhecido pelo meu conselho, sou professor da Escola de Madrid, e isso veio depois de muito trabalho, né? Isso veio como fruto de muita persistência, igual o Fábio falou, de muita dedicação, né? E eu não vou chorar. Acho que eu sei que vocês estão doidos de chorar, mas eu não vou chorar. Eu tenho que manter minha fama de mal.
Mas a voz não engana, né? Tem um vídeo do Rafael Portugal que ele fala que ele, não, você tá tentando não chorar, mas aí a voz já vai ficar fininha. Não sei o que. Mas eu acho que é isso, entendeu? Hoje, profissionalmente falando, né, eu tô onde eu queria estar, né? Eu tenho os meus pacientes, eu dou as minhas aulas, que é um negócio que eu amo fazer também, enfim, eu acho que é isso. E legal que você deu um passo a mais. Eu quero que você falasse um pouquinho dessa questão de hoje você é uma referência dentro da osteopatia para a reabilitação articular. Você impôs as coisas, conseguiu fazer. O que foi esse passo a mais? Quando você veio para isso? Para a reabilitação vestibular. Como você juntou a osteopatia e a reabilitação vestibular? Caiu um pouco de paraquedas também na minha vida a reabilitação vestibular. Eu, enquanto estava na formação de osteopatia, eu tinha uma namorada e ela era físio também, tinha acabado de se formar, e ela trabalhava no hospital. E ela viu uma palestra uma vez de um professor, e que ele só trabalhava com isso. E ela achou aquilo sensacional, e ela chegou em casa depois e ficou falando comigo, sei lá, 5 dias daquele negócio que é sensacional, não sei o que e tal. E eu lembro que nessa época ela fez a formação, né, o curso de reabilitação vestibular, e ela gostou, só que depois ela não ficou na área, ela saiu da fisioterapia, ela largou a fisioterapia. E eu achei aquele negócio bastante interessante também, porque o nosso paciente que chega no nosso consultório, as tonturas, né, as vertigens, os desequilíbrios, eles são normalmente queixas secundárias bastante recorrentes e que a gente às vezes atua, mas meio que sem entender um pouco como é que funciona, quais são os fatores que levam, né, a pensar e o paciente apresentar aquilo. Porque assim, ele chega por causa de uma dor lombar, mas você vai fazendo a anamnese e pergunta, pô, mas você tem tontura, você já caiu? Ah, não, às vezes eu caio, às vezes eu viro de lado na cama e roda tudo, eu tenho que me segurar. Às vezes eu estou tomando banho, vou lavar o cabelo e, poxa, eu quase caí. Botei uma barrinha no meu banheiro porque às vezes eu tenho isso. Então, essas questões secundárias que não são tão marcantes, às vezes, para o paciente que procura um fisioterapeuta, às vezes ele não vai ser a queixa principal dele, né? A não ser que esteja muito mal com isso. Mas isso são queixas secundárias. Eu falei, pô, eu vou fazer porque eu acho que eu posso ajudar meus pacientes que apresentam isso também. Aí eu fui fazer. E aí o que eu reparei, né? Eu reparei que a resposta é muito rápida, é muito eficaz. Você consegue, de fato, resolver um problema no paciente que às vezes está incomodando ele há anos, às vezes com 1, 2 manobras, você simplesmente melhora aquilo. E você dá uma independência, uma condição, uma qualidade de vida muito melhor para esse paciente, né? Então, e aí eu comecei a fazer isso. Você não precisa ter, lógico que você pode receber o cara especificamente para isso, mas na verdade eu faço uma formação sua, eu não preciso necessariamente ter meu consultório só de reabilitação vestibular. Não. Esses pacientes secundários, um paciente de dor lombar, que é uma coisa muito comum na prática clínica, eu também vou ajudar ele por conta fazendo reabilitação vestibular, porque é uma queixa frequente, como você falou, isso é verdade. Sim. Eu penso assim, nós como fisioterapeutas, né, e hoje eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou fisioterapeuta, né, eu sou de fato um apaixonado pela profissão, brigo o quanto for, e eu até parei um pouco de me envolver na parte política da fisioterapia, que aquilo mudava meu humor de uma forma que eu falo, gente, não, vocês estão falando uma sandice, né? E eu falo, isso é mais uma ferramenta que um bom fisioterapeuta pode ter, entendeu? Você pode ser o fisioterapeuta que trabalha com pilates. Vou dar um exemplo básico aqui, né? A VPPB, que é uma das condições mais comuns, né, de tontura, de causas mais comuns de tontura, hoje em dia eu pego muito a VPPB causada, por exemplo, por pilates, tá? Por paciente que é do pilates. Por quê? Porque ele vê lá os vídeos da professora ficando de cabeça para baixo, subindo corda e não sei o que e tudo mais lá. Aí vai a senhorinha lá de 70, 80 anos, que já tem algumas condições que vão predispor a ter uma situação dessa, quer ficar de cabeça para baixo também igual a professora, tenta fazer, e aí daqui a pouco em casa ela vai e desenvolve, porque sai o tal do cristalzinho lá do ouvido e tal. E aí deu a condição, a VPPB, que é essa condição, né? Então, assim, é um dos fatores.
E aí, assim, aí a pessoa, por exemplo, o fisioterapeuta que trabalha com Pilates, ele pode agregar a reputação vestibular, que se acontecer isso com ele, ele mesmo vai conseguir resolver, né? O osteopata que está lá no consultório e que tem o paciente dele que está lá por causa de uma ciatalgia, mas na anamnese você vê que esse paciente, de vez em quando, ele tem uma tontura ou ele cai muito. São os indícios, né, de desequilíbrio, de instabilidade, e aí isso ele pode atuar também. Então, assim, isso é um recurso para a fisioterapia, né? Não é um recurso específico. Eu hoje não trabalho só com isso, lógico, eu tenho bastante paciente de reabilitação vestibular, mas assim, eu adoro uma ciatalgia, eu adoro uma hérnia, eu adoro uma dor no joelho, uma cefaleia, entendeu? A gente atende tudo, mas é mais um recurso que você pode ter para agregar valor até à tua experiência, à tua consulta e tudo mais, entendeu? E uma coisa bem diferente do seu curso, né, da ementa que a gente está montando, que a gente já conversou sobre isso, é exatamente o fato de você ter somado a terapia manual com a reabilitação vestibular, que em geral os cursos, as formações não apresentam. Perfeito. Isso é bacana, por quê? Porque hoje em dia, assim, eu fiz a formação de reabilitação vestibular, que aí a gente tem os métodos de avaliação e as abordagens, os testes, as técnicas e tudo mais. Mas eu percebi, e aí isso a osteopatia me deu um pouco, né, do raciocínio clínico, de que não era só isso. Entre algumas condições que talvez a gente não conseguisse abordar e entender essa relação, você com terapia manual você consegue trabalhar também, né? São as vertigens cervicogênicas, por exemplo, são as questões viscerais que podem influenciar lá nessa questão vestibular, nessa questão labiríntica, né? Então tem toda uma gama de outros fatores que podem estar associados a uma condição, ou que nem eu falei lá da pacientezinha, vovozinha de 70 anos, que tem fatores que predispõem, é isso, é o predispor. E aí a terapia manual ela vai ajudar muito nisso, né? As hipofunções, né, do labirinto, né, que são, vamos chamar assim, que seria o que quando o labirinto está trabalhando abaixo do que ele deveria, num nível abaixo, elas podem ser muito melhoradas com técnicas de terapia manual, né? Alguns pacientes que eu pego, às vezes, que estão numa condição crítica de tontura ou de vertigem, eu, por exemplo, na primeira sessão, eu nem faço os testes de reabilitação vestibular de cara. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai provocar um mal-estar nele e tudo mais. Então, eu já tenho uma abordagem de terapia manual inicial, vejo como ele vai reagir e, na segunda, eu faço essa avaliação mais criteriosa que vai gerar essas respostas que eu quero entender ainda a condição que levou ela a ter a tontura, né? Então, é mais nessa vibe. Pensando agora de forma leiga, né? Porque vocês são os conhecedores, né? Eu fico imaginando que para fazer esse tipo de avaliação existe aí um campo muito amplo, né? Sim. Porque hoje em dia qualquer sintomas desse que vocês estão mencionando, se a pessoa dá um Google lá, né? Como todos fazem hoje em dia, desde pressão baixa a câncer. Né? Sim, E aí você acaba indo para um médico, o médico te dá um remédio que só vai mascarar. E vai falar que é labirintite. E assim, resume labirintite, né? Tem 300, isso é uma coisa que a gente vai bater muito no curso, né? Que tem assim, umas 300 causas possíveis de tontura. Por exemplo, tontura e vertigem, que todo mundo acha que é a mesma coisa, é totalmente diferente, né? Desequilíbrio é outra coisa. Labirintite é só uma das patologias. E quantas pacientes a gente não pega no nosso consultório todo dia que fala assim, não, eu tenho labirintite. Eu falo assim, mas você está tonto agora? Não. Eu falo assim, então você não tem labirintite. A gente não trata, né? Que a gente não tem olhar, sabe que eu não sei. Exato. Talvez se eu tivesse, eu falo assim, não atendo muitos pacientes com tonturas. Talvez eu falo que não atendo, porque na verdade eu não sei avaliar, não sei perceber. Então, nem perceber, ele passa, né? Ele passa isso que eu... 90% do conteúdo, 90 não, eu estou exagerando, mas assim, 70%, vamos chamar assim, do foco do meu curso é justamente na avaliação correta, porque as técnicas em si são ferramentas que você pode usar as que você tiver, né? Um bom fisioterapeuta neurológico, por exemplo, vai trabalhar um paciente que tem um problema cerebelar, por exemplo, está dando tontura nele, entende? Mas se esse cara ele não sabe fazer um bom diagnóstico dessas patologias que causam a tontura ou desequilíbrio, ele pode estar ali trabalhando a questão cerebelar e o problema não ser cerebelar, ser periférico, ser central, né? E essa é a grande questão. Então, assim, o foco é fazer o fisioterapeuta, o profissional da saúde, entender de fato qual é a patologia,
qual é a questão, a condição que está levando o paciente a ter o sintoma, e aí, com isso, ele trabalhar, ele atuar em cima da forma coerente, que pode ser ele mesmo atuar ou indicar para alguém. Né? Eu mesmo, por exemplo, quando eu tenho um paciente que tem uma condição crônica, principalmente central, cerebelar, sei lá, o cara teve um AVC e teve esclerose múltipla, por exemplo, e aí ele está com desequilíbrio, ele tem um risco de queda e tudo mais lá. Eu não vou utilizar técnicas manuais para poder tratar esse cara. Eu não vou utilizar as técnicas de reabilitação vestibular para tratar esse cara. O que ele precisa? Um fisioterapeuta neurológico, né, para trabalhar esse equilíbrio e tudo mais. Então, eu vou lá e encaminho. Então, assim, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É identificar o que está causando aquilo ali no paciente para poder encaminhá-lo também. Ou eu faço, se tiver no meu escopo de tratamento, né, de técnicas e abordagens, ou eu indico para quem sabe. Porque saber também é isso, né? Saber também é saber até onde eu sei bem o que eu faço, eu sei até onde eu vou, até onde eu posso caminhar. Né? Aquela coisa, o cara que sabe tudo de tudo é o cara que, em geral, que não sabe nada. Exatamente. Eu gosto de dizer muito isso em sala de aula, que eu falo assim, a gente tem que saber, e lá na prática supervisionada também, a gente tem que saber até onde a nossa mão alcança. Né? Então, assim, beleza, isso aqui é pertinente à minha profissão, à minha atuação. Isso aqui já não é, então eu vou. Beleza, o paciente tem que comer melhor. Eu não vou fazer dieta para o cara. Eu vou encaminhar ele para o nutricionista. O paciente tem que tratar a questão emocional dele. Eu não vou ficar lá falando e dando conselho para o meu paciente. Eu vou encaminhar esse cara para um psicólogo, um psiquiatra, para alguém que vai saber trabalhar aquilo. Claro que nada impede que eu sugira alguma coisa, mas não é o meu escopo, entendeu? E eu tenho que identificar isso para saber se o cara precisa comer melhor, se ele precisa tratar da saúde mental dele, para ver se ele precisa ir no otorrino, no caso da reabilitação vestibular, né? E por aí vai. Mas uma dúvida, porque você citou, por exemplo, fisiológico, vamos dizer assim, né? Então, pelo que eu estou entendendo, você não precisa ter um pré-requisito de terapia manual para fazer o curso. Porque como ele tem terapia manual, Entendi. ele vai aprender no curso. Ele não precisa ser osteopata para fazer um curso, não precisa ser... Isso, né? Não precisa ser osteopata. O curso, ele é, como eu falei, é para fisioterapeutas, tá? Onde eu vou ensinar algumas técnicas também de terapia manual que podem complementar aquela atuação, aquela abordagem da pessoa que trabalha com reabilitação vestibular. Porque o que eu vejo? Muita gente trabalha com reabilitação vestibular, às vezes tem algum receio ainda porque não sabe ou porque tem medo de fazer, por exemplo, uma manipulação, um thrust na cervical do paciente, o que pode ajudar muito esse paciente. Ou, por exemplo, uma técnica para a região torácica do paciente, que também pode facilitar, ou uma técnica visceral. Esses fisioterapeutas, talvez, eles não entendam ou não saibam fazer esse tipo de técnica. Então, assim, a minha proposta, na verdade, é o quê? É ensinar uma gama de técnicas que podem potencializar, junto com um raciocínio clínico ali envolvido, para chegar nessas questões vestibulares, né? Para que esse fisioterapeuta que fez o meu curso, ele consiga, de alguma forma, atuar com isso também. E não vai tornar ele um osteopata nem nada assim, mas que dê recurso para ele para complementar aquilo que, de repente, ele vai fazer no consultório. Muito legal. Já estou querendo fazer um curso já para não perder o paciente, porque assim, essa questão de todo realmente é muito comum. É só seguir o Naves Lumen lá no Instagram, entendeu? Você vai lá no site, Naves Lumen. Rodrigo, então, para eu entender, atualmente você é supervisor da Escola de Osteopatia de Madrid, você é professor da Escola de Osteopatia de Madrid, você atua como osteopata, Isso. você está montando o curso para o Naves Lumen, Isso. E aí você dorme quando? Eu sou músico nas horas vagas também. Eu tenho uma banda. Bacana. Eu toco baixo. Poxa, bacana. E aí... Mas eu durmo, cara. Eu durmo bem. Eu durmo bem. Eu boto a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu trabalhei. Cara, que mensagem que você deixa aí? O que você divide aí com a gente? Que pergunta difícil. Essa é a pergunta para fechar. Cara, É o recorte que a gente faz bonito ali, né? eu falo sempre assim, a gente está falando Basicamente para profissionais de saúde e principalmente para fisioterapeutas, né? O que eu queria, na verdade, que eu gostaria de falar, e eu falo sempre isso para os alunos, cara, de fato, amem a sua profissão, honrem a sua profissão, né? Invistam na sua profissão, invistam na sua carreira, sejam bons profissionais, né? Eu acho que em toda profissão a gente tem bons e maus profissionais, todas. Tem o taxista que é bom e tem um taxista ruim. Tem um médico que é bom e tem um médico ruim. O advogado bom e o advogado ruim. Fisioterapeutas também. Mas a gente tem que
tentar e melhorar cada vez mais a nossa condição e a quantidade de bons fisioterapeutas no mercado, né? Porque a gente muitas vezes se sente desvalorizado não só pela sociedade, mas assim pela comunidade toda médica, por questões científicas às vezes e técnicas mesmo, né? Usando recursos, né, empíricos às vezes, sem comprovação científica. A gente não está mais numa época que a gente pode ficar fazendo o que a gente acha que é legal só, né? Senão a gente já está lá no tempo da nossa avó, lá tomando chá de não sei o que para espinhela caída, né? Eu acho que a gente não... Então, assim, a gente tem que investir e tem que ter orgulho da nossa profissão, né? Então, cara, persistam, igual eu contei minha história aqui para vocês. Cara, vocês vão chegar onde vocês querem chegar. Seja você dando aula em algum lugar, seja você só trabalhando dentro do seu consultório, seja você, sei lá, virando um pesquisador e trabalhando com ciência, mas insistam e acreditem, na verdade, e contribuam para a nossa profissão, que é tão linda, é tão importante e depende da gente fazer com que ela se torne algo mais valorizado de fato, né? Então eu acredito que seja isso, né? Tipo, invistam. Fechou bem. Cara, Que bom. Você tá aqui com a Rodrigo, gente. brigadão mesmo. Eu que agradeço. Foi muito legal. Quem quiser conhecer mais o curso do Rodrigo, então, tá no portal. Vai Isso ter aí. todas as especificações, aí cada dica depois, né, quem quiser mais dúvida. Como é que é o nome do portal mesmo? Naves do Mundo. Cara, a gente acredita exatamente. O Naves do Mundo surgiu, né, e nasceu exatamente pelo que você falou. De a gente acreditar na nossa profissão, de a gente entender que, olha, a gente vai fazer da profissão melhor se mais pessoas estudarem, a gente aumentar o nível da nossa profissão e a coisa vai andando. E eu falo, e uma coisa que a gente estava conversando também, né, cara, é tornar acessível o conhecimento, né? Tornar o conhecimento fácil de adquirir, não só financeiramente mesmo, mas o contato de forma mais fácil, né? E mais didática também, né? Parar com essa história só de eu tenho que ter uma biblioteca enorme dentro da minha casa, cheia de livros. A gente acredita, né? E a gente tem como missão mesmo, a gente acredita, né, que a gente pode ajudar a mudar o mundo através da educação, educando bem pessoas, fisioterapeutas, fazendo bem para as pessoas. Perfeito. Nossa meta. Assina embaixo. Maravilha. Então quem estava com a gente, muito obrigado por participar aqui com a gente. Até o próximo.